essa lida bacana. Então, vocês viram que na aula passada a gente fechou os comentários sobre pronomes pessoais, né? Com o final da colocação pronominal e até com um exercíciozinho ali só para a gente colocar em prática um pouquinho. Mais à frente, nós teremos outros exercícios, tá? Para a gente fazer aqui, para tirar dúvidas sobre pronomes, tá certo? Essa semana eu vou encaminhar uma lista de exercício sobre pronomes pessoais para vocês, tá? Só pronomes pessoais e colocação pronominal, para que vocês coloquem em prática o que a gente estudou, tá certo? E na semana que vem, tá? A gente vai terminar o assunto pronomes, acredito eu, falando de mais 2 tipos de pronomes. Pronomes demonstrativos, tá? E pronomes relativos. Na verdade, eu vou começar a falar sobre pronomes demonstrativos hoje, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em utilizá-los e eles aparecem muito em prova, né? Podem fazer você perder uns pontinhos na redação, na parte de coesão. Então a gente vai falar já sobre eles desde hoje, tá? E aí eu vou deixar para tirar dúvidas de exercícios de pronomes quando a gente terminar a teoria, tá? Porque aí eu posso, né, abrir um espaço para vocês tirarem as suas dúvidas. Eu estou até pensando aqui, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou montar uma lista sobre pronomes dividida em partes, tá? Parte 1, emprego de pronomes pessoais e colocação pronominal, que é o que a gente terminou agora. Parte 2, emprego de pronomes demonstrativos, que é o que a gente começa na aula de hoje. Parte 3, emprego de pronomes relativos, que é o que a gente verá na semana que vem. Bacana? Então aí eu acho que eu consigo, né, terminar tudo de pronomes, certo? Ou até faça assim, dou a aula de demonstrativos hoje, não vai dar para terminar 100%. Aí eu termino no comecinho da aula de segunda-feira e a gente tira dúvidas da parte de pronomes pessoais e colocação pronominal. Aí depois, quando a gente terminar demonstrativos e relativos, eu tiro dúvida dessas partes. Eu acho que assim fica mais organizado, tá? Lembrando, na prova substitutiva só entram pronomes pessoais e colocação pronominal, tá? Porque senão fica muita coisa e você acaba bagunçando a sua cabeça. Bacana? Então, bora lá. Hoje, então, nessa última aula, a gente vai começar a falar sobre pronomes demonstrativos. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês e a gente começa a brincadeira. Olha aí, ó. Já está no visual, né? O PowerPoint sobre demonstrativos, certo? Então, bora começar. Acho que vocês lembram quais são os demonstrativos tradicionais, né? São estes aqui, ó, que eu coloquei no primeiro slide. Este, esta, estes, estas e isto. Esse, essa, esses, essas e isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Certo? As formas que flexionam em gênero e número a gente chama de variáveis. E as formas isto, isso e aquilo são as formas invariáveis dos demonstrativos. Certo? Por que que os pronomes demonstrativos geram tanta dificuldade? Vou passar, Sofia, tá? Finalzinho da aula eu passo para vocês. É só para a gente não passar o carro na frente dos bois, tá? Mas no finalzinho da aula você me lembra, se eu esquecer, eu passo também, tá? Então vamos lá. Por que que esses demonstrativos trazem tanta confusão ou tanta dificuldade para muita gente? Porque eles têm vários empregos. Vários empregos. Ó, eu vou falar os empregos aqui primeiro, depois eu até detalho para vocês, coloco no bate-papo e vou falar de um por um aqui nos slides. Tá? Com pronomes demonstrativos, eu posso situar pessoas ou objetos no espaço, é um uso. Com demonstrativos, eu posso situar
fatos no presente, no passado, um passado mais próximo, um passado mais remoto, no futuro. Tudo isso eu posso dar a noção com demonstrativos. O que vocês talvez tenham mais dúvida ou mais dificuldade? Num texto, eu posso usar demonstrativos para retomar o que eu já disse anteriormente, retomar o que eu acabei de dizer. Posso usar demonstrativos para antecipar o que eu ainda vou dizer, para me referir ao que vai ser mencionado. E ainda tem uma quinta função, dentro do texto ainda, que é quando eu tenho 2, 3, 5 elementos já mencionados, mas eu não quero retomar todos. Eu quero retomar um ou outro. Eu consigo fazer isso com demonstrativos também, tá? Por isso, esses pronomes geram muita confusão na hora de usar. Por quê? Você tem que ver primeiro qual é a situação de uso, para que aí sim você possa aplicar a lógica adequada para esse uso. Tá certo? Então, esses pronomes que estão aí no slide, eles têm muitas utilidades, certo? Aí eu coloquei aqui do jeito que você encontra nas gramáticas. Isso talvez gere uma dúvida. Que este, esta, isto são demonstrativos de primeira pessoa, que esse, essa, isso são de segunda, e aquele, aquela, aquilo são de terceira. Por que que trazem essa classificação? Porque um dos empregos dos demonstrativos é sugerir proximidade com quem fala. Vou mostrar isso daqui a pouco, certo? E aí você usa o este, o esta, o isto. Um outro emprego, ainda na mesma situação, é para sugerir proximidade de aquele com quem você fala, com o ouvinte. E aí você usa esse, essa, isso. E ainda temos, na mesma situação, o uso do aquele, aquela, aquilo, para sugerir algo que está distante dos interlocutores. Então, por exemplo, não está perto de mim, não está perto de você, está distante de nós. Então, é aquela coisa distante de nós. Por isso que as gramáticas trazem com essa divisão. Eu vou pedir para você acrescentar aí, com anotações no seu caderno, a seguinte noção, que já vai te ajudar muito em várias situações envolvendo o uso de demonstrativos. Que, de um modo geral, isso eu vou colocar no bate-papo, e você vai anotando aí, tá? Complementando essa tabelinha. E, de um modo geral, os demonstrativos este e flexões sugerem maior proximidade. Depois eu explico isso melhor, tá? Já os demonstrativos esse e flexões vão dar uma noção do que não está perto, mas também não está longe. Então, vão sugerir uma distância relativa. E, por fim, o aquele, o aquela, o aqueles, o aquelas e o aquilo vão dar ideia de maior distância. Certo? Então, de um modo geral, essa é a lógica. Lembra o que eu falei? Quando é tratado como primeira pessoa, é porque ele indica proximidade com quem fala. Então, está mais perto. Quando ele se refere à segunda pessoa, que é quem ouve, não está perto, mas não está longe. Então, uma distância relativa. E quando ele se refere a algo que está distante de nós, né, já é algo mais distante, aí é aquela coisa, aquele negócio. Tá? Então, essa lógica vai ser usada em várias situações de emprego dos demonstrativos. Então, agora nós vamos começar a ver que funções são essas. Tá? Ó, eu vou colocar aqui funções dos demonstrativos dividindo em duas partes. E essas duas partes têm subdivisões também. Tá? Então, os demonstrativos podem ter uma função que a gente chama de função deitica, que eu vou detalhar daqui a pouco. Função deitica significa usar demonstrativos para situar pessoas ou objetos no espaço. É objetos, viu, gente? Escrevi objetos, mas foi a pressa. É objetos, tá? Ou então
para situar fatos no tempo. E isso é função deítica. Então, tem uma lógica para situar pessoas ou objetos no espaço e tem uma lógica muito semelhante, com uma pequena diferença, para situar os fatos no presente, no passado, no futuro. Beleza? Essa é uma das funções dos demonstrativos, que a gente subdivide nessas duas. E aí, os demonstrativos também têm uma segunda função, como elemento de coesão. Aí, função coesiva, que se subdivide em 3 situações. Posso usar demonstrativo para retomar o que já foi mencionado num texto, certo? Posso usar demonstrativos para antecipar o que será citado no texto, certo? E posso usar ainda demonstrativos para retomar um ou outro elemento em uma enumeração ou em uma sequência, certo? Então, você vê que os demonstrativos têm muitas funções, né? Para ser mais exato, 5, né? Situar pessoas no espaço ou objetos, situar fatos no tempo, num texto, retomar o que eu já mencionei, me referir ao que eu ainda vou mencionar. Se eu mencionei 2 ou mais elementos, retomar um deles, a gente vai ver quais a gente pode retomar, certo? E não todos. Então, tudo isso a gente pode fazer com demonstrativos, beleza? Aí, gente, eu vou começar a detalhar essa explicação. Agora, eu quero pedir um favor a vocês, tá? Ao longo da explicação, se você tiver alguma dúvida, você não vai perguntar ainda, tá? Você vai dar um tempo, porque o que eu vejo muito quando eu explico demonstrativos? Como eles têm vários empregos, às vezes o emprego que você tem dúvida é o que eu não expliquei ainda. É lá no texto, para retomar o que já foi dito, para antecipar o que vai ser dito e tal. Então, eu estou explicando uma função, aí muita gente faz pergunta de outra função, certo? Não está na hora ainda. Então, por isso, eu vou pedir calma. Aí eu vou explicar uma função de cada vez. Aí eu expliquei uma, eu vou falar assim, esta função, ficou clara? Esta. Se você tiver alguma dúvida e não for nestes casos que eu falei, deixa quieto que eu vou explicar depois. Certeza que eu vou explicar depois. Então, em cada função eu vou perguntar, para esta função dos demonstrativos, ficou claro como é que se faz? Tá? Aí você nem precisa se manifestar, é o famoso quem cala consente. Se tiver dúvida, vai aparecer no bate-papo e aí eu respondo. Agora, eu vou olhar o que está no bate-papo. Se for uma dúvida de algo que eu ainda vou explicar, eu vou fazer de conta que eu nem vi. Eu vou deixar para explicar lá na frente. Tá? Por isso, vamos passo a passo. Porque o primeiro passo é você entender tudo que você pode fazer com os demonstrativos, para depois você ver o que você faz e normalmente tem dificuldade. Beleza? Então, bora lá. Muita calma nessa hora. Vou até tomar uma aguinha aqui, porque agora só eu falo, tá? Vai chegar a hora de você tirar sua dúvida, de você se manifestar. Então, bora lá. Primeiro uso, função deítica. Como eu já havia explicado na introdução, o pronome demonstrativo na função deítica, ele tem 2 possibilidades de uso. Para situar pessoas ou objetos no espaço, registrei isso lá atrás, ou para situar fatos no tempo, no presente, no passado, no futuro. Mencionei isso lá atrás, vou detalhar agora. Então vamos devagar. Primeiro, para localizar pessoas ou objetos no espaço, nós vamos usar a lógica que eu coloquei para vocês aqui, ó. O este, esta, isto sugerem maior proximidade ou proximidade com quem fala. O esse, essa, isso sugerem relativa distância. O famoso não está perto, mas não está longe.
ou como queiram, proximidade com quem ouve, com aquele com quem se fala, e o aquele, aquela, aquilo sugerem maior distanciamento, ou como queiram, distância em relação aos interlocutores, certo? Tá? Então é terceira pessoa porque se refere àquilo de que se fala, que está longe dos falantes, tá? Então funciona assim. Então vamos voltar aqui, ó. Se eu quero localizar pessoas ou objetos no espaço, atenção, como eu sou o falante agora, eu vou usar este, esta, isto para tudo que está perto de mim. Tá? Então, este perto de quem fala. Por exemplo, eu vou falar este microfone, que é o microfone que eu estou usando aqui, ó. Beleza? Eu vou falar esta garrafinha, porque é a garrafinha que está comigo. Eu vou falar este celular, porque é o que está comigo. Beleza? Então, este, esta, isto, para situar pessoas ou objetos no espaço, situam essas pessoas ou objetos perto de quem fala. O esse, o essa, o isso são para situar pessoas ou objetos com relativa distância, ou seja, não está perto de quem fala, mas também não está longe, porque está perto de quem ouve, que neste caso são vocês, certo? Então, quando eu mostrei coisas que estavam perto de mim, eu citei como este microfone, esta garrafinha, este celular, tudo perto de mim. E se eu quero me referir a coisas que estão perto de vocês? Exemplo, eu quero que você anote alguma coisa. Então, eu vou falar assim, pegue essa caneta que está aí com você e anote. Por que pegue essa caneta? Porque ela está perto de você e não de mim, certo? Vamos supor que eu tivesse já encaminhado a lista de exercícios para vocês, certo? Você já está com a lista em mão. Aí eu falo, ó, nessa lista, porque essa lista que está com vocês, há vários exercícios importantes, certo? Nessa lista, quer dizer, nessa lista que está com vocês. Então, este perto de quem fala, esse perto de quem ouve e aquele distante de nós, certo? Então, olha só, vou dar um exemplo. Depois eu coloco exemplos aqui no slide, tá? Nós não estamos na escola. Eu estou na minha casa, vocês estão na sua casa ou em algum lugar onde você está assistindo a essas aulas, mas não é a escola, beleza? Nós retornaremos à escola, na verdade vocês, né? Porque eu ainda estou de precaução por causa da minha esposa, né? Mas nós retornaremos à escola na segunda-feira, beleza? Tá? Enquanto isso, a gente só vai lembrar daquela escola, daquele prédio. Por que eu chamei a escola, o TEL, de aquela escola, o prédio do TEL de aquele prédio, para nós aqui? Porque eu não estou lá e nem você. Então, ele não está perto de mim nem de você. Ele está distante de nós. Tá vendo? Então, vocês retornarão às aulas presenciais naquele prédio, naquela escola, a partir de segunda-feira. Certo? Então, a lógica é essa, né? Que eu acabei de explicar. Este perto de quem fala, esse perto de quem ouve, aquele distante dos dois. Vamos dar exemplos aqui para deixar registrados no slide. Ó. Este livro é melhor do que esse. Este livro é melhor do que esse. Eu fiz questão de colocar entre parênteses que aqui eu estou falando do meu livro e que aqui eu estou falando do seu livro, exatamente para você entender por que eu disse este livro. Porque é o meu, está comigo, perto de quem fala. Por que eu disse que este livro que está comigo é melhor do que esse? Que o esse é aquele que está com você. Entendeu? Então, este livro que está comigo é melhor do que esse livro que está com você. Entendeu? Então, este me diz que o livro está perto de mim, o esse me diz que o livro está perto de você.
E se o livro estivesse distante de nós? Nós estamos aqui numa mesa e o livro está lá na estante. Aí eu falaria, ó, você podia pegar aquele livro da estante para mim? Por que eu chamei o livro de aquele livro? Ele não está perto de mim, nem está perto de você. Ele está distante de nós. Então é aquele livro. Como neste exemplo aqui, ó. Venderam aquela casa do outro lado da rua. Por que eu chamei a casa que está do outro lado da rua de aquela casa? Exatamente porque ela está do outro lado da rua, ou seja, ela está distante de nós. Eu estou conversando com você de um lado da rua para falar de uma casa que está do outro lado, quer dizer, que está distante de nós. Por isso, aquela casa do outro lado da rua. Então, em relação ao uso de demonstrativos para localizar pessoas ou objetos no espaço, só para isso, ficou alguma dúvida? Se ficou, pode perguntar. Se não, é só dar um tempinho aí e a gente retoma. Só se teve dúvida, você se manifesta aí no bate-papo, tá? Caso contrário, a gente prossegue. Então, continuando. Ainda na função deítica, a gente pode usar os demonstrativos para situar fatos no tempo. Presta atenção. Existem 3 noções de tempo: presente, passado e futuro. Para passado e para futuro, a gente ainda tem uma ideia de ser um passado ou um futuro próximos, de ser um passado ou um futuro distantes. Beleza? Então, para passado, tem passado recente e passado remoto. Para futuro, tem futuro próximo e futuro distante. Você vai ver que para o futuro não vai fazer diferença se ele é próximo ou distante. Não vai fazer diferença, tá? É a única coisa que vai destoar dessa lógica inicial que nós estamos vendo. Para futuro, você vai ver que o mesmo pronome indica futuro próximo, distante, não faz diferença. Agora, para presente e passado, aí nós temos pronomes distintos. Como o presente é o momento mais próximo de nós, a gente usa este, esta, isto, para nos referirmos ao momento presente. Como aqui, ó. Pretendo passar em um bom concurso ainda este ano. Por que este ano? Porque é o ano em que nós estamos. Tá certo? Então, este remete ao presente. Tá? Por exemplo, se eu disser que estamos terminando esta aula, tá certo? Tá, porque a aula presente, a aula que está em andamento. Estamos começando esta semana. Beleza, porque é a semana em que nós estamos, semana que está em curso. Beleza? Se eu disser que, por exemplo, vamos supor, neste momento eu falo sobre demonstrativos. Tá certo, neste momento, que é o momento presente. Tá? Então, este remete ao presente. Para passado, aí nós temos uma diferença. Passado não está tão perto da gente, mas às vezes não está tão longe. É um passado recente. Então, se for para um passado recente, que eu quero dar como próximo, não vou usar este, mas vou usar esse. Olha aí, ó. Tive muitos contratempos nesses últimos dias. Note que se eu tive contratempos, é passado. Se eu disse nesses dias, eu coloquei o últimos para deixar mais claro que é nos dias que passaram recentemente. Tá vendo? Por isso, nesses últimos dias. Tá? Vamos supor que vocês fizeram um simulado na semana passada. Aí eu falo, nessa semana que passou, vocês fizeram um simulado. Por que eu chamei de nessa semana? Porque ela passou recentemente. Então, este presente, esse passado próximo e aquele passado mais distante, certo? Por exemplo, eu quero remeter à época em que nós éramos crianças. Tanto para mim quanto para vocês, essa época já passou faz um tempinho, tá vendo? Então é um passado mais remoto. Então por isso eu falo,
éramos muito crianças naquela época. O que o naquela época sugere? Que esse momento ao qual eu me refiro está num passado mais remoto, está num passado mais distante. Beleza? Então você viu que praticamente a mesma lógica para o espaço a gente usa para o tempo. O momento mais próximo de nós é este, presente. O momento que não está perto, mas não está longe, é esse, passado próximo. O momento que está mais distante é aquele momento, um passado mais remoto. O único, como eu disse, que destoa dessa lógica é o futuro. Porque quando eu quero usar demonstrativo para me referir a futuro, não importa se é próximo ou distante, não importa. Aí eu vou usar sempre esse, beleza? Olha aqui, ó. Ana diz que viajará à Europa nessas férias. Nessas férias. Quer dizer, as férias ainda chegarão. Vai até levar um tempinho, né? Porque se tudo correr normalmente, as férias são só em julho, nós estamos em março ainda. Então vai demorar um tempinho, não tem problema. Se é futuro, ela viajará à Europa nessas férias. Se eu quero me referir a algo que vai acontecer no próximo final de semana, por exemplo, a Semana Santa, né? Então eu vou falar que nesse final de semana, né, celebramos a Paixão de Cristo. Nesse final de semana, que é o próximo final de semana. Mas por que eu usei o esse? Não é porque é o próximo, é porque é futuro. Então, para futuro é sempre esse, essa, isso. É o único que destoa da lógica geral. Tá? Então, este, presente, esse, passado próximo ou qualquer futuro, e o aquele apenas para sugerir um passado mais distante. Ok? Então, o uso dos demonstrativos para situar fatos no presente, no passado e no futuro. Ficou claro? Se tiver dúvida, pergunte, tá? Se não tiver dúvida, dá um tempinho e a gente prossegue. Beleza, então? Então, isso é o que a gente chama de função deítica dos pronomes. Ó, pintou um fessor aqui, então vamos ver o que tem aqui. Vamos lá, pode falar. Suzane está com a dúvida aqui. Fala, meu bem. Tá. Sempre que eu quiser usar demonstrativo para me referir ao tempo futuro, algo que vai acontecer, não tem problema se vai acontecer amanhã, se vai acontecer daqui a 10 anos. Vai acontecer nesse momento. Então, para futuro é só esse, essa, isso. Exemplo, ó. Vamos supor que nós teremos uma reunião amanhã, certo? Aí eu falo assim, ó. Faremos uma reunião amanhã, certo? Eu explicarei maiores detalhes nesse momento. Por que nesse momento? No momento da reunião, que é amanhã, certo? Nesse momento. Agora, vamos supor que você está pensando no dia em que você vai se formar na faculdade. Isso vai levar muito tempo ainda, porque pelo menos mais um ano aqui de terceiro ano e mais lá uns 4, 5, 6 anos de faculdade, dependendo do curso que você escolher, certo? Mas se você já está sonhando com o dia da sua formatura, eu posso dizer que você já está sonhando com esse dia. Por que esse dia? Simplesmente porque é futuro. Então, para futuro, não importa se é próximo ou distante. Eu quero me referir a ele em questão de tempo, é nesse momento. Seja um momento que vai ocorrer amanhã, seja um momento que vai ocorrer daqui a 10 anos. Beleza, Suzane? Tranquilo? Fechou. Então, a função deítica é assim. Aí o passado não, Mel. O passado próximo é esse momento. O passado distante é aquele momento. Por exemplo, ó, vamos supor que aconteceu alguma coisa desagradável com você semana passada, tá? Aí eu falo, nossa, aconteceu tal coisa semana passada, tá? E nessa hora eu fiquei tão louca que eu nem sabia o que fazer. Por que nessa hora? Porque na semana passada, uma hora que você entende
como uma hora que passou não faz muito tempo, certo? Agora, vamos supor que a coisa aconteceu com você há 2 anos. Em relação a uma semana, já é um tempo mais distante. Aí você conta, nossa, aquilo que me aconteceu há 2 anos, ó, aquilo que me aconteceu há 2 anos, já usou aquilo. Aí você fala, naquela hora eu fiquei tão louca que eu nem sabia o que fazer. Por que naquela hora? Porque na hora em que aquilo aconteceu, 2 anos atrás, também no passado mais distante. Então, para passado tem diferença. Esse passado você retoma como um passado próximo, o aquele passado sugere um passado mais distante. Tudo bem? Então, para passado tem diferença, para futuro não tem. Tá? Então, para a gente fechar a explicação, pelo menos por hora, né? Porque depois eu vou retomar isso na semana que vem, porque eu sei que esse assunto é confuso para muita gente. Falta a gente falar do pronome demonstrativo como elemento de coesão. A gente chama de função fórica, já deve ter estudado isso, porque quando eu uso um elemento qualquer, não precisa ser demonstrativo, né? Para retomar o que eu já disse, a gente chama isso de coesão anafórica. Refere-se ao que vem antes. Quando eu uso um elemento qualquer para me referir ao que eu ainda vou dizer, a gente chama isso de coesão catafórica. É aquela que se refere ao que vai ser dito no texto. Então, isso aqui já é dentro do texto, para eu retomar uma ideia já mencionada, para eu antecipar uma ideia que ainda será mencionada. Aí, como é que funciona? Vou encher o slide, depois eu venho explicando. Para retomar o que já foi dito, eu uso esse, essa, esses, essas ou isso. Como nos exemplos que eu vou colocar aqui, ó. Já já eu explico os exemplos. Para me referir ao que eu ainda vou dizer, ou seja, para antecipar o que será dito, aí eu uso este, esta, isto, como nos exemplos que eu coloco aqui, ó. Tá? Então, isso agora é no texto. Eu quero retomar algo que já foi mencionado. Retomo com esse, essa, isso. Ainda no texto, eu quero me referir a algo que eu não disse ainda. Eu ainda vou dizer. Aí eu falo este, esta, isto. Beleza? Então veja se os exemplos ajudam você a entender. Tá, ó. Fiquei sabendo que você foi promovido. E isso me deixou feliz. Como é que você tem que traduzir esse isso? Isso que eu acabei de dizer. Isso que acabou de ser mencionado. Então, ó, fiquei sabendo que você foi promovido. E o que me deixou feliz? O fato de você ter sido promovido ou o mero fato de eu saber que você foi promovido. Tá vendo? Mas é algo que eu já mencionei. Por isso que eu acabei de dizer. Beleza? Agora pega o exemplo de baixo lá, ó, que eu tô com a setinha aqui, ó. Eu quero lhes desejar alguma coisa, mas eu quero antecipar primeiro que eu vou desejar alguma coisa, para desejar depois. Aí eu antecipo com isto, ó. Então, gente, é isto que lhes desejo. Aí você fala, mas peraí, o Zé não desejou nada, exatamente o que eu falei é isto que lhes desejo. Porque o que eu lhes desejo é isto que eu vou dizer, que vem depois, ó, sejam felizes, tá vendo? Então, o isso retomou o que já tinha sido mencionado. O isto antecipou o que seria mencionado posteriormente. Então, o que eu lhes desejo? O que veio depois aqui, ó, sejam felizes, tá? E o último par de exemplos, ó, eu quis dizer que a nossa realidade política é lastimável, certo? O que eu quis dizer é isso. A nossa realidade política é lastimável. Mas eu quis dizer isso sem chamar a atenção para a nossa realidade política, só citar, a nossa realidade política é lastimável. Se eu quero destacar que a nossa realidade política é lastimável, eu tenho duas formas de fazer isso. Colocando a nossa realidade política primeiro, como eu coloquei aqui, e depois retomando. Porque isso aqui chama a atenção e depois eu retomo para dizer que o que chamou a atenção é a nossa realidade política. Olha aqui, ó. Lastimável. Aí eu falo, essa é a nossa realidade política. Automaticamente, quando eu digo essa é a nossa realidade política, você conecta
com o fato de ser lastimável. Tá vendo o que foi mencionado antes? Outra forma de destacar é falar dela sem definir, só defino depois. Eu falo, gente, esta é a nossa realidade política. Você já viu que eu vou falar da nossa realidade política, mas eu não falei qual é ainda. Mas eu mostrei que eu vou falar dela. Gente, esta é a nossa realidade política. Lastimável. Tá vendo? Então eu usei essa quando eu retomei qual era a nossa realidade política. Já tinha definido primeiro. E usei esta quando eu preparei o texto para definir a nossa realidade política. Eu citei qual é depois, tá vendo? Lastimável. Então não esqueça, o esse retoma, quando eu falo esse, essa, esses, essas e isso. O este antecipa. Claro, este, esta, estes, estas e isto, tá? E aí para fechar, e aí eu abro para as perguntas, tem uma observação ainda na coesão, que é essa aqui, ó. E se eu tiver dois ou mais elementos já mencionados, numa sequência, numa enumeração, numa sucessão? Já foram mencionados. Mas aí, se eu quiser retomar todos de uma vez, eu já sei o que eu faço ali atrás, ó. Esses elementos que eu mencionei. Esses engloba todos, beleza? Agora, e se tem vários já mencionados, mas eu não quero retomar todos. Eu quero retomar um ou outro. Eu consigo fazer isso usando pronome demonstrativo? Consigo. Eu vou usar, aí aquela ideia lá do começo, ó. Eu vou usar o este, esta, isto, para retomar o último elemento da enumeração. Aqui eu coloquei só 2, mas podiam ser 10. Então eu vou usar este, esta, isto, para retomar o último elemento da minha sucessão. Por quê? Porque ele é o mais próximo. E vou usar aquele, aquela, aquilo, para retomar o primeiro elemento da minha enumeração. Por quê? Por ele ser o elemento mais distante. Então, se eu citei cidades A, B e C, e eu quero retomar as 3 de uma vez, eu vou falar essas cidades, porque eu retomei as 3 juntas. Agora, citei A, B e C, e aí eu quero falar só de C. Aí eu falo, esta cidade é assim, assim, assado. Esta quer dizer esta última. Quero falar só de A, que é a primeira. Aí eu falo, aquela cidade é assim, assim, assado. Ou aquela subentende aquela primeira. Porque o último elemento é o mais próximo, então eu retomo com este. O primeiro é o mais distante, eu retomo com aquele. Olha esses exemplos aqui, ó. Comédia e suspense são gêneros que me agradam. Este me deixa ansioso, aquela bem-humorado. Se os gêneros são a comédia e o suspense, o este retoma o último. Então, o que me deixa ansioso é o suspense. O aquela retoma o primeiro. Então, o que me deixa bem-humorado é a comédia. Como eu usei a comédia e o suspense, gêneros diferentes, o próprio gênero dos pronomes já mataria a referência. Mas não quer dizer que você usou o pronome certo. Agora, e se eu chamasse comédia e suspense de gêneros? Eu quisesse tomar os dois como gêneros. Aí os dois viriam no masculino. Mesmo assim, este gênero é o gênero que eu citei por último, suspense. Aquele gênero é o gênero que eu citei primeiro, que é a comédia. Beleza? E um último exemplo, para abrir para dúvidas que eventualmente surgiram. Pedro e Paulo estudam juntos há anos. Se eu falo, um pretende cursar engenharia, o outro quer fazer direito. Um pretende cursar engenharia, o outro quer fazer direito. Você simplesmente não vai saber qual deles quer fazer engenharia, qual deles quer fazer direito. Se eu usasse esse pretende fazer engenharia, o esse só me mostra que é um que eu já mencionei. Mas como eu mencionei 2, você não saberia qual dos 2. Ah, mas eu acho que é o Paulo. Você só acha, você não saberia qual dos 2. Então, é só desse jeito aqui para você saber claramente quem quer cursar engenharia, quem quer fazer direito. Se eu disse que quem pretende cursar engenharia é aquele, lembra, é o primeiro dos 2, é o Pedro.
Se eu digo que este quer fazer direito, o este tem que ser o último da sucessão. Então tem que ser o Paulo. Este último, aquele primeiro. Tá vendo? Então isso aqui é uma particularidade ainda dentro da coesão textual. Bacana? Então, agora eu terminei de fato de explicar com relação ao uso dos pronomes demonstrativos, eu terminei de explicar, né, todos os empregos, passo a passo. E agora vamos abrir para dúvidas que eventualmente surjam aí, tá? Depois que terminarem as dúvidas, eu explico a dúvida da Mel ali, que é a questão de sinonímia, tá? E aí, gente, em relação aos pronomes, começaram a entender como é que funciona? Começou a ficar um pouco mais claro? Legal. Então, eu vou mandar esse arquivo para vocês. Por enquanto, só fiquem até onde a gente viu, tá? Não tenta passar o carro na frente dos bois, não, porque você pode ter algum tipo de dúvida, tá? Então aí, ó, já mandei esse PowerPoint para vocês, tá? Ele é sobre pronomes demonstrativos e relativos, tá certo? Então, por enquanto, a gente só falou, tá? Só falou dos demonstrativos. Lá na frente a gente fala de relativos, na semana que vem, tá? Vamos lá. A Suzane falou assim, no slide da observação está escrito, neste caso, muito bem pedido, né? Muito bem perguntado, a ideia já tinha sido apresentada, bugou. Mas lembra que quando eu falo aqui, ó, neste caso, eu não estou me referindo ao caso que eu mencionei. Eu estou me referindo ao caso atual, ao caso presente, que é o caso que está sendo discutido neste momento. Aí eu sei qual é a sua dúvida. Como eu acabei de mencionar o caso, eu poderia ter usado também nesse caso? Poderia. Só que aí você vai ver que o pronome demonstrativo que eu usei aqui, ó, tem uma justificativa. Se eu usasse o nesse, teria outra justificativa, certo? Eu usei neste caso, que é como se eu falasse no caso atual, no caso em questão, no caso presente, tá? E eu poderia ter dito nesse caso, retomando o caso que eu acabei de explicar. Tipo, nesse caso, gente, que eu acabei de falar, a gente emprega assim, assim, assado, entendeu? Então foi ótima a sua dúvida, é isso mesmo. Mas você viu que ali eu teria a possibilidade de usar dois pronomes demonstrativos diferentes por motivos diferentes. Certinho? Tranquilo então, gente? Beleza. Aí, só para a gente ir encerrando por hoje, a Mel fez uma pergunta lá na primeira aula para falar sobre sinonímia, né? Eu não sei bem, Mel, o que você quer saber a respeito de sinonímia, mas sinônimos são termos de significado equivalente, certo? Por exemplo, perdas, certo? Perdas. Você pode, às vezes, para evitar a repetição de perdas num texto, você falar, por exemplo, prejuízos. Entendeu? Usei termo sinônimo, tá? Então, sinônimo é isso, é termo de significado equivalente. Talvez na questão da coesão, que vocês viram com a Maria Beatriz, é que ela tenha dito que uma das formas de você evitar a repetição de palavras é usar termos equivalentes, termos semelhantes, quer dizer, sinônimos, né? Usar a sinonímia, tá? Às vezes até por noções em relação ao elemento, né? Vamos supor que eu vá falar do Neymar, certo? Então, um uso aqui de hipônimos e hiperônimos, que são palavras mais específicas, mais genéricas, podem atuar como sinônimos nesse contexto, né? Se eu usar no lugar de Neymar, atleta, dá mais ou menos o mesmo sentido. Se eu usar jogador,
dá mais ou menos a mesma ideia. Se eu usar crack, dá mais ou menos a mesma ideia. Tá vendo? São termos que a gente chama de análogos, que num determinado contexto podem ser tratados como sinônimos porque têm sentidos equivalentes, que fazem referência ao mesmo elemento. Era isso que você queria saber ou não? É isso? Beleza. Tranquilo, galera? Então, vamos encerrando por hoje. Aí, antes de eu encerrar, eu queria só fazer uma perguntinha para vocês. Queria que vocês fossem bem sinceros, porque vocês sabem que eu vou ter que continuar, pelo menos por mais algum tempo, com as aulas online, né? Mesmo vocês retornando ao presencial semana que vem. Eu tenho feito de tudo para que as aulas fiquem o mais próximo possível do que a gente faz em sala, né? Então, os slides que eu tenho usado, a forma como eu tenho apresentado os slides, tem deixado claro para vocês o conteúdo? Tem ajudado vocês? Posso continuar desse jeito? Ou tem alguma coisa que não está legal? Beleza, ótimo. Tá? Porque eu acho que do jeito que eu estou fazendo, eu estou tentando trazer o conteúdo mais próximo possível do que a gente vê na sala. Tá? Mas não hesite em pedir alguma coisa. Às vezes volta no slide tal, explica de novo, põe mais exemplo no bate-papo. Não tem problema, tá? O que a gente puder fazer para que essa aula aqui, ainda que uma aula de uma forma, de um formato especial, fique a melhor possível, a gente vai fazer. Tá bom? E eu agradeço a compreensão, a colaboração e a participação de vocês, viu? Tá sendo muito show. Estou muito surpreso com as turmas de vocês do terceiro ano, tá? Porque elas estão superando as minhas expectativas. Eu espero que continue desse jeito. Valeu? Então vamos ficando por Obrigada, aqui. professor. Obrigado a vocês, queridos. Uma ótima semana para nós, tá? Bom feriado. Cuidem-se, viu, gente? Porque essa nova cepa do corona aí não tá brincadeira, não. Então vamos cuidar da gente para a gente poder cuidar dos outros. Beleza, eu também vou me cuidando daqui. Valeu? Beijão para vocês, ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu!